Evangelho de hoje, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 5 a 25. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Abraão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora, rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu a tua súplica. Tua esposa, Isabel, vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel. Eu estou na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque não acreditaste nas minhas palavras, que se hão de cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava por sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis que o Senhor fez por mim no dia em que ele se dignou a tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Então hoje, sábado, da terceira semana do Advento, nós devemos dar uma maior atenção à ação de Deus. Primeiro porque estamos mais próximos do Natal do Senhor. Nesses dias em que se aproxima o Natal, somos convidados a permanecer amorosamente atentos à presença do Senhor em nossa vida. É uma expectativa já próxima, né? Agradecendo, louvando, alegrando-nos porque o Senhor virá. Essa deve ser um motivo onde a gente cave alegria, onde a gente busque alegria. O evangelista situa o anúncio do nascimento de João Batista nos dias de Herodes, rei da Judéia, como se fosse uma tentativa de dar cronologia, né? Os governos servem sempre de referência. Então, no governo de Herodes, rei da Judéia, nasceu João Batista. Zacarias, que era sacerdote, e sua mulher Isabel, descendente de Arão, não tinham filhos porque eram idosos e Isabel era estéril. Ao desempenhar suas funções sacerdotais no templo, no santuário, para oferecer o incenso, o anjo do Senhor apareceu para Zacarias. Ao ver o anjo, Zacarias ficou perturbado e ficou com medo. Porém, o anjo disse: Não temas, Zacarias. E, ao mesmo tempo, o anjo anunciou que Isabel lhe daria um filho. Ela ficaria grávida, ao qual Zacarias daria o nome de João. Note que aqui é muito diferente a concepção de João Batista, comparada, por exemplo, com a concepção de Maria. A concepção de Maria é virginal, ela foi concebida sem pecado. Aqui não, aqui Isabel e Zacarias, eles coabitam, eles têm a relação de marido e mulher, e a Isabel dá um filho a Zacarias. E esse filho é João. Ele será grande,
será causa de alegria para Zacarias e para muitos. Será grande diante do Senhor. Ele viverá de acordo com a palavra do Senhor. Ficará cheio do Espírito Santo já no ventre de sua mãe e converterá muitos a Deus através de sua pregação de penitência. O anjo Gabriel é aquele que anuncia essa boa nova. Zacarias, na dúvida, na verdade, Zacarias duvida e fica mudo. Interessante essa coisa, o mudo, porque não acreditou, ficou mudo. Talvez nós fiquemos mudo também, né? Quando nós deveríamos falar, quando nós deveríamos proclamar, quando nós deveríamos louvar, às vezes nós estamos emudecidos, ficamos mudos. Será que é porque duvidamos? Será que é porque não temos ainda a aposta da fé com todo o nosso coração? Acreditar, mesmo que o mundo diga não? Então, Zacarias ficou mudo. Deus se revela na vida de homens e mulheres com gratuidade. E Deus escolhe assim, os frágeis, os pobres, aquela que era infecunda, estéril. E Ele providencia abundância de vida. Ele é essa abundância de vida. A disposição para acolher a presença de Deus com fé e na fé deve ser sempre a nossa atitude, não a dúvida. A dúvida nos emudece, a fé nos torna fecundos. Deus se faz presente na impossibilidade de nossas concepções. Quando a gente acha que tudo é impossível, Deus se faz presente. Então vamos hoje também substituir a nossa oração por uma contemplação. Então, se te ajuda, fecha os olhos e vai agora imaginando, vai fazendo imagens de acordo com o que a palavra de hoje sugere. Tente ver o santuário onde Zacarias entrou para oferecer incenso. Imagine o local santo, o local onde tem o altar. Então imagine o santuário e é lá que Deus se revela. Então você pode imaginar como estão dispostas as coisas nesse lugar. Que coisas são? O que você vai imaginando? Quais são as coisas que tem ali dentro do santuário? Tente imaginar também agora o anjo se aproximando. O que o anjo faz e o que faz também Zacarias. Quais são as ações do anjo, quais são as ações de Zacarias. Vá se entregando a essa contemplação. Deus continua a se revelar e a se fazer presente em muitos santuários, sobretudo no santuário de nossa vida. Então agora você pode também pensar, minha vida é santuário onde Deus se revela. Agora você pode fazer um exercício de ouvir. Ouça o anjo conversando com Zacarias. O que o anjo fala a Zacarias? O anjo diz a ele que Isabel conceberá e dará à luz um filho. Este será chamado João. Então escute o que fala Zacarias. Depois desse diálogo, Zacarias fica mudo. Então imagine nesse momento, você ali do lado e Zacarias ficando mudo. Agora é o momento de refletir e rezar. Deixe essas imagens cair no teu coração como uma semente boa. Acredito que Deus age em minha vida. Vá respondendo e vá rezando com essa pergunta. Acredita que Deus se manifesta com amor e com misericórdia? Ou eu nutro apenas dúvidas em relação a Deus? Alguns dizem, mas eu não sinto Deus. Se a gente ficar nutrindo dúvidas, é claro que a gente não vai sentir mesmo. Nós criamos resistência contra essa presença. Em quais momentos, quando parece já não haver mais possibilidades, Deus se apresenta e vai renovando a esperança. Vai pensando nesses momentos, de momentos em que Deus renovou a sua esperança, Deus foi amando, manifestando amor, sendo vida em abundância. Vá transformando tudo isso em sua oração. Permaneça mais alguns minutos em contemplação.